Sabem aquela sensação de jogos que dava pra ganhar, que tem aquele gostinho de que dava pra sair vitorioso? Foi a minha sensação quando o juiz apitou o final do jogo hoje, tá? Quando saiu a escalação do Dorival, eu tomei um susto assim e falei, vai ser complicado esse jogo lá na MRV. Quando a bola rolou, o Corinthians me surpreendeu, tá? O Corinthians começou realmente a dominar o meio de campo. Antes do jogo, eu tinha comentado aqui em casa que a escalação ela é um misto, mas ela tem um ponto que pode ser fundamental e crucial para esse jogo, que era a questão do meio de campo. O Corinthians povoou bem o meio de campo com jogadores que marcam e tem o Carrilho, que é um cara de boa técnica, de refino, mais lúcido para fazer essa bola chegar nos seus atacantes. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians com Ranieri, Martinez e Rian conseguiram marcar bem a equipe do Atlético Mineiro, ganhando o meio de campo. E isso, ganhando o meio de campo, você tende a ter mais a bola. Né? Você consegue ganhar combates, você ganha divididos, você ganha na marcação, você domina esse meio de campo e você começa a ter mais a bola. Né? E isso fez com que o Corinthians continuasse até os 30 minutos dominando as ações dentro da casa do Atlético Mineiro. Tá? Mas eu também queria falar um pouquinho sobre a arbitragem. No começo do jogo, a arbitragem estava deixando o jogo rolar. Né? E a minha questão era, será que esse juiz vai manter o critério? Será que esse juiz vai ser coerente até o final? Ele não foi. Tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Eu raramente falo de arbitragem nos meus pós-jogos aqui do canal. Raramente eu falo sobre a arbitragem, tipo assim, em questão de polêmica. Normalmente eu sempre falo que a arbitragem brasileira é ruim, todos os profissionais são fracos, todos os jogadores são. Todos os juízes são ruins, não têm a capacidade de apitar os jogos de Série A, muito, e até menos Série B. Mas eu nunca cheguei aqui a falar de polêmica e etc. Tá? Mas esse lance aqui eu vou falar a minha opinião. Tá? Se fosse o Kaká, se fosse o Choca, com esse poder de bastidor fraco que o Corinthians tem hoje, o Corinthians não tem um poder nenhum de bastidor. Até porque o seu presidente está indiciado pela Polícia Federal. Né? Nosso presidente ele está sem poder nenhum dentro do Corinthians. Né? Se fosse o Choca ou o Kaká, vocês acham que o senhor Rafael Klein, o mesmo que deixou o Corinthians com 9 contra o São Paulo, no jogo contra lá no jogo do segundo jogo do segundo turno do jogo contra o São Paulo lá em Brasília, o mesmo juiz que não acusou os gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras contra o Romero no primeiro turno desse ano. Você acha que o Rafael Klein deixaria seguir sem a expulsão como ele fez com o Lianco? Com esse poder de bastidor fraco que o Corinthians tem hoje, tá? Com essa isenção da nossa diretoria, né? Vocês acham que o Rafael Klein deixaria o Lianco passar batida e não expulsar ele no lance do Hector Hernandes? Vocês acham que o Ricardinho, comentarista, né, que muitos consideram ídolo do Corinthians, né, quando tem jogo festivo no Corinthians, o Ricardinho sempre é chamado, né? Você acha que o Ricardinho, se fosse o Choca ou o Kaká, que deram aquela entrada no Matheus Bidu, e depois o Patrick deu aquela entrada no Rian, e ele falou que não foi nada, se fosse ao contrário, ele teria esse mesmo posicionamento? Porque a postura do Ricardinho nos jogos do Corinthians é que ele quer se mostrar o isentão para não dizer que ele tá puxando o lado pro Corinthians só porque ele jogou no Corinthians. Ele paga de isentão, mas ele acaba sendo um comentarista ruim. Ele acaba sendo um hipócrita, ele acaba sendo um comentarista sem coerência. Tá? Volto a repetir aqui, raramente eu falo de arbitragem aqui, mas é essa a pergunta que eu faço. Se fosse o Kaká, se fosse o Choca, se o Rafael Klein teria a mesma postura, se o Ricardinho nos comentários teria a mesma postura,
ou não, tá bom? Por mais é isso, tá? De arbitragem, não vou falar muito, não vou me prolongar sobre esse assunto, tá bom? Dorival, tá? Vamos falar um pouquinho do Dorival aqui, tá? O Dorival, com a formação dele de reserva mista, né? Um misto quente e frio aí com bastante jogadores que não são titulares, né? Visando também o jogo contra o Huracan, né? Porém, eu acho que o jogo do Huracan é muito importante porque é uma competição continental, né? Uma competição que você ganha muito dinheiro, uma competição que o Corinthians ainda não tem. Só que eu queria entender algumas coisas que a gente vê, tá? O Corinthians poupou diversos jogadores na Sul-Americana desde quando começou. O Corinthians nunca mostrou levar muito a sério a competição desde que ela começou. Com jogadores mistos, o time elenco misto, você vê alguns jogadores sendo preservados, nem entrando em campo, né? Porque agora mudou totalmente o parâmetro. Por quê? Eu queria entender o motivo de ter mudado esse parâmetro de não ligar para a competição e agora estão querendo realmente ligar para a competição. Contra o Racing no Uruguai foi um time misto. Contra o América de Cali com o Ramon foi misto. O América de Cali aqui na volta foi o time titular. Eu queria entender qual é o cenário da Sul-Americana hoje pro Corinthians. Vale muito a pena ou não vale tanto a pena? Né? Porque o Corinthians já poupou na Sul-Americana para ter jogo no Brasileiro, agora já poupou no Brasileiro para um jogo importante Sul-Americana, e eu queria entender como a Sul-Americana entra como aí. É uma competição que o Corinthians realmente quer ou não? Se for olhar por hoje, parece que o Corinthians realmente quer a Sul-Americana. Quer chegar na Argentina e ganhar do Huracan lá. Então tem que ter um pouco de discernimento sobre, tá? E entender o cenário, o que o Dorival enxerga na Sul-Americana hoje. Tá bom? O Corinthians foi a campo, tá? Vamos falar agora do jogo, com o Hugo Souza, Mateuzinho voltando de lesão, Choca voltando a ser titular, Kaká e o Matheus Bidu, né? O Choca voltando a ser titular num jogo de brasileiro. Ranieri na cabeça da área, Martinez, Carrilho e Rian, e na frente Thales Magno e Coronado. O Carrilho circulando essa bola ali, mais pelo lado direito, mas circulando essa bola, tentando achar, fazer uma tabela com o Martins e também achar os atacantes, tá bom? Quando eu vi a escalação, como eu falei, eu tomei um susto, mas pontuei a questão do meio de campo. O Corinthians protegeu o meio de campo, com dois caras na frente no ataque, colocou caras que marcam e deixou o Carrilho solto, para o Carrilho tentar ser esse articulador aí, por ser o cara mais lúcido dentro de campo. Começou o jogo, o Corinthians começou melhor, continuou melhor. Corinthians, os primeiros lances do jogo não foi lances claros, mas o Corinthians fez volume. Né? O Corinthians continuou fazendo volume. Teve umas investidas do Matheus Bidu, umas investidas do Thales Magno pela esquerda, né? Umas boas achadas ali. E até esse momento o Hugo não tinha trabalhado no jogo. O Carrilho muito importante, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Teve vários lances que o Carrilho, que o Rubens passava do Mateuzinho e o Carrilho chegava na cobertura. E nem é característica dele, esse cara marcador, mas o Carrilho ganhava muitas segundas bolas na lance. O Martins também protegendo muito bem a cabeça da área junto com o Ranieri. Até o momento o Choque e o Kaká não tinham feito nenhuma cagada. O Matheus Bidu tinha ido muito bem até o momento. O time estava compacto. O Rian, quando precisava, ele aparecia para o jogo, beleza. Como sempre, o Rian é um pouco mais sumido. Ok. Tudo de acordo com o que a gente esperava quando a gente viu a escalação, né? Aí o Martins recebe uma bola, ele acha o Thales Magno na cara do gol. Lembrando, o Corinthians vinha melhor, o Corinthians estava melhor no jogo, o Corinthians tinha volume e uma hora ou outra essa chance ia aparecer. E ela caiu no colo do Thales Magno. O Martins, que não é um cara que tem esse refino com a bola no pé, ele acha muito bem achado o Thales Magno. O Thales Magno tem a chance de fazer o gol, a chance de fazer jus ao primeiro tempo melhor do Corinthians, fazer jus a
entrega do Corinthians dentro de campo, a esse encaixe perfeito do time do Corinthians contra o time do Atlético Mineiro. E o Thales Magno, na cara do Everson, ele chuta a bola pra cima, pra fora, quase fora do estádio. Quando eu critico o Thales aqui, quando eu já em vezes que eu já critiquei o Thales aqui, eu fui esculachado nos comentários. Eu fui esculachado nos comentários. Tanto aqui no YouTube como no Instagram. Que criticar o Thales é loucura, criticar o Thales é maluquice. E isso lá no começo. Isso lá no começo, quando eu tava falando, ó, o Thales tá devendo, o Thales não tá entregando, o Thales não consegue ser criativo, o Thales não tá demonstrando o merecimento dessa renovação. Isso lá no começo, quando o Thales era pedido como no time titular. E desde lá eu venho falando isso. Né? E desde lá sendo massacrado. Agora é que a galera tá caindo na real. O Thales tá devendo muito desde que renovou. Até mesmo antes. E a gente começa a entender o motivo do Thales Magno não entrar com o Ramon Dias não entrar com o Thales Magno, quando o Ramon ainda era técnico do Corinthians. É um jogador que eu gosto? Sim. É um jogador que me agradou quando chegou. Me agradou esse início de ano dele também, que foi muito bom. Sim, me agradou bastante. É um jogador que eu gosto. Que eu vejo qualidade ali. Eu vejo refino. Eu vejo técnica. Eu vejo um cara que pode ser importante. Mas ele não vem entregando isso. E hoje ele tem a chance do jogo. Pro lado do Corinthians foi a chance do jogo. E ele chutou essa bola pra cima. Não foi que o Everson defendeu, fechou o ângulo. Não foi que ele finalizou, tirando do goleiro, pegou na trave. Não foi aquele lance que finaliza, a bola passa pelo goleiro, o zagueiro tira em cima da linha. Não, ele chutou a bola pra cima. A bola não passou nem perto de entrar, não passou nem perto da trave. Tá? Então é uma chance que não se perde num jogo grande, fora de casa. Com o Corinthians melhor no jogo, para fazer jus a esse desempenho bom do Corinthians no jogo no primeiro tempo. É uma chance que não pode ser desperdiçada. E o Thales desperdiçou. Tá? Depois tem mais uma investida do Carrilho. Ele cruza para trás, ninguém finaliza, todo mundo passa da bola. Depois mais uma do Carrilho, ele cruza essa bola perfeitamente bem na cabeça do Hector e o Hector cabeceia para fora. Voltando ao que eu falei já no começo, quando o Hector começou no Corinthians. O Hector não tinha tido chances claras para fazer os gols que alguns jogadores do Corinthians têm. Hoje ele teve, ele desperdiçou. Vai ser criticado, não pode perder um gol desse. Um centroavante que a função é fazer gols. A função do centroavante é ter pouca chance e quando ele tiver essa chance ele tem que guardar. Seja de cabeça, seja com os pés. Hoje o Hector perdeu uma chance que pode não ter sido clara como a do Thales Magno. Fazer um gol de cabeça, uma bola assim, é um pouco uma bola de arco, é mais difícil do que você fazer um gol na cara do gol. Mas um centroavante, um finalizador, não pode cabecear como o Hector cabeceou, sem nem direção do gol, tá? Mas ainda acho que o Hector jogou muito isolado hoje, mesmo com uma dupla de ataque. Faltou um criador. O Thales não é esse cara. O Carrilho tentou ser esse cara, mas também não é um cara que da característica de um camisa 10. Mas mesmo assim, não pode perder um gol desse, tá? E aí o Atlético começou a gostar um pouco do jogo. Logo depois do lance do Thales, o Atlético começou a ter mais volume. Só que o Corinthians ainda teve essas duas investidas no ataque. Levantamento na área. Não entendi o que aconteceu. O Bidu mata com o peito. A bola já era do Hugo. Ele meteu uma cabeçada na bola do nada. Eu queria entender. E olha que o Bidu vinha fazendo um bom jogo. O Bidu fez um bom jogo hoje. Mas esse lance é bizarro, é bizonho. Não tem necessidade. Falta leitura. Falta comunicação. Esses caras parecem que não tem boca pra falar. Parece que esses caras não abrem a boca pra se comunicar. Matou no peito, a bola subiu. Já era do Hugo. O Hugo ia pegar essa bola. E o Bidu do nada cabeceia a bola. Quase faz o gol contra. A bola sobra e o Hulk quase faz o gol. Falta comunicação, falta senso. Falar. Com o companheiro, gritar. Ou o Hugo não falou eu que tem que falar.
ou o Bidu realmente é cabaço, é jumento, não é possível. Não pode acontecer. Jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, com a torcida dos caras. Os caras têm atacantes bons. Margem de erro zero. Margem de erro zero, não pode errar. Lances assim não pode errar. E não foi a primeira vez que aconteceu no jogo. Tá? Não foi a única vez do jogo. Vou falar outra vez aqui. Kaká e Choca também diversas vezes sem comunicação. Tá? Então, o Bidu, que fez um bom jogo, fez uma partida ok, aceitável, não pode dar essas vaciladas. Matou no peito já a bola do Hugo. Pra que cabecear essa bola? Cadê a comunicação? Cadê a fala? Cadê o senso de urgência, cara? Não tem. Parece que esse time não tem senso de urgência. Parece que esse time do nada desliga. Não pode acontecer. Fora de casa, os caras têm jogadores que podem, que tem essa qualidade de colocar a bola pra dentro. Pra quê? Pra que esse desespero? Tá? Logo em seguida, lembra que eu falei que não foi a única vez de falta de comunicação, tá? De bater cabeça. Se eu não me engano, é o Bernard que cruza, ou o Scarpa, o Choca e o Kaká vão junto na bola, ninguém pega nada, a bola sobra pro Rony, na pequena área praticamente, à frente do pênalti. Ele chuta e o Hugo faz um milagre. Isso foi milagre. A defesa que o Hugo fez hoje é coisa de cinema. É coisa de goleiro gigante. Coisa de gênio. Gênio. Tempo de reação absurdo. Tempo de reação absurdo. Explosão absurda do Hugo. A decisão que ele toma correta é impressionante, tá? Meus parabéns, Hugo. Que defesa. Agradeço por ter Hugo Souza no gol. Tá? Quando a gente falava que o Donelli não tem nível para ser goleiro do Corinthians, é porque a régua tá lá em cima. O Hugo, ele tem algumas falhas com a bola no pé, no jogo contra o Flamengo, a gente pode pensar assim, algumas falhas de saída de gol, do gol, que não é o ponto forte dele, mesmo ele sendo um cara alto, mas o Hugo, nesses jogos, ele decide. Hoje o 0x0 tá muito por conta dele. Muito por conta dele. Porque o Rony, claro, a gente tem que falar, o Rony perdeu o gol. O Rony perdeu esse gol. Mas ele não finalizou completamente mal. Ele tira do Hugo e o Hugo faz um milagre. O Hugo faz um milagre. Tá? Então, agradeço por ter o Hugo Souza no gol. Tá? Depois, não lembro se tem alguma chance. Acho que só. Clara mesmo foi esse lance do Rony. Né? E aquela vacilada do Bidu que quase gerou o gol do Hulk. Intervalo. Jogo volta. Nenhum dos dois mexe. E o Atlético volta melhor. O Atlético volta com um senso mais de urgência, né? Tô jogando em casa. Sentiu que o Corinthians dominou boa parte do primeiro tempo. E tentou dominar o jogo. Mas o Corinthians conseguiu se portar bem. O Corinthians não teve chances claras no segundo tempo, mas teve bolas aéreas, né? Várias faltas perto da área. Só que não tinha um batedor de ofício no jogo. Então, muita coisa, muitos lances que poderiam ser perigos se tivesse um Galo, se tivesse um Memphis, nem tanto, porque o Memphis bate escanteio e bate falta pra área muito mal. Mas bate melhor que o Bidu, por exemplo. Então, se não tem esses casos, o Coronado também não entrou, então você perde alguma chance de uma levantada na área mais perigosa, né? E teve alguns lances, e o lance mais crucial, assim, para valer, foi uma arrancada, uma boa tabela do Atlético, cruza para trás, o Hugo, a bola não passa, passa reto, passa pelo Hugo, o Kaká se embanana com a bola, tenta tirar, não consegue, o Bidu tira, e aí o Hugo pega, tá? O Kaká, ele consegue se embananar com a bola sozinho, cara. Não era uma bola difícil, cara. Se você olha bem, não era uma bola difícil para um jogador profissional. Para mim, provavelmente a bola batia em mim e entrava. Mas para um jogador profissional, jogando na elite da Série A, não é uma bola difícil, tá? E ele conseguiu se embananar todo lá. Graças a Deus deu certo e eu conseguiu recuperar. Depois tem o lance do Júnior Santos para fora. Algumas faltas do Hulk, né? E a falta do Scarpa, que ele bate por fora. Eu acho que ela ia para fora, mas o Hugo, por garantia, deu um soco nela para longe, tá? Foi esse, segundo tempo do Atlético, primeiro tempo do Corinthians, tá? O Corinthians se portou bem mesmo com o time reserva. Quando entrou o Yuri, entrou o Charles, entrou também
Quem mais entrou? Entrou o Félix. Não sei, eu tenho que começar a anotar, cara. Eu sempre esqueço de anotar. Entrou o Romero, também entrou, tá? Mas não conseguiu fazer mais nada sobre isso. A preocupação é com o Martinez, que sai sentindo 2, tá? E o Yuri, que sai sendo carregado, tá? A gente não sabe realmente o que aconteceu, se foi tornozelo, se foi as costas. Na parte do túnel do vestiário, indo pro vestiário, ele não tá colocando o pé no chão, mas durante o jogo ele colocou a mão nas costas, então a gente ainda não sabe qual é a situação do Yuri, mas preocupante, tá? Preocupante porque ele saiu carregado pelo Coronado, por mais um jogador do Corinthians, tá bom? Então é isso. Nota individual, Hugo Souza, pela defesa aí, impressionante, nota 10. Mateuzinho foi ok, nota 7. Choca e Kaká, embora várias batidas de cabeça, nota 6 para os dois, foram oks. Bidu fez um bom jogo, nota 7, embora aquela cagada dele. Ranieri fez um bom jogo, nota 7. Martins fez um ótimo jogo, nota 8. O Rian um pouco mais escondido, nota 6. Carrilho, nota 8. Pra mim, da parte ofensiva, foi o melhor jogador do Corinthians. Thales Magno, nota 5. Por esse gol perdido, Thales Magno, você vai ganhar um 2, tá? Você ia ganhar 5 pela partida, foi ok. Perdeu esse gol, nota 2, tá? Hector, você ia ganhar um 5 também, perdeu um gol, nota 3. Pros que entraram eu vou deixar sem nota, tá? Pra mim não... e o Romero eu vou dar nota 8 por ter xingado o Lianco. Puta cara chato aquele Lianco, hein, mano? Puta cara chato, mano. Nossa senhora, cara. Meu irmão, que maluco chato, cara. Que maluco. Já era pra ter sido expulso no primeiro tempo, né? Que cara chato, insuportável. Mas eu chegaria no Lianco, assim, na sutileza e pedia pra ele falar pro Atlético lá, pra levar o Maicon, que é cunhado dele. Né? O Maicon é casado com a irmã do Lianco, se eu não me engano. Podia levar, né? Pro Maicon jogar junto com o Lianco lá. Mas é isso, tá? Próximo jogo, Huracan, né, terça-feira. Segunda-feira provavelmente vai ter o Banco e o Mosqueteiro, tá? E aí a gente fala um pouquinho nossas previsões, né? Nossa noção do que vai acontecer lá na Argentina. Jogo difícil contra o Huracan. Lembrando que o Huracan venceu o Corinthians aqui na Neoquímica Arena por 2-1, logo depois do título paulista, tá bom? Então é isso. Um forte abraço. Deixe o like que é muito importante. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Outra coisa, perceberam a diferença do Maicon e do Ranieri de primeiro volante? Ranieri solta a bola rápido, embora não seja um cara de primor. O Maicon, pesado. A diferença, né? Valeu, Vitor Vital. Um abraço, tá? Rapaziada, segue a gente no Instagram, tá? Estamos ativos lá. Toda vez dia de jogo, a gente vai tentar fazer um retrospecto do último jogo que o Corinthians venceu o tal adversário fora de casa, último jogo, algum jogo específico. Demorou? É isso. Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês. O jogo acaba, mas a Fiel não descansa. Vai, Corinthians.